Saudações. Vamos falando, né, dando sequência ao assunto da filosofia e racionalidade, né, no mundo ocidental, a história, né, assim, a história da filosofia, os períodos da história da filosofia, né, é, nós tivemos o período antigo, o período medieval, né, o período da Renascença e da modernidade e a fase contemporânea, né, mais atual. No caso, nós tivemos na transição da filosofia, né, a filosofia às vezes ela é tratada renascença e modernidade, às vezes separado, né, filosofia renascentista, né, e a filosofia moderna, né, mas basicamente, né, vamos entender que o que foi o Renascimento, né, e qual que era o contexto histórico né, dessa transição aí, né, da Idade Média para o período moderno, né? Então, o que caracterizou? O que caracterizou primeiro a Idade Média, né? Vamos falar como estava a Europa na Idade Média, né? Retomando aqui também algumas coisas, né? Sobre a questão do conhecimento, religião, razão, fé, né? Predomínio da Igreja Católica, né? Como estava a Europa no final do período medieval, né? Que transformações estavam acontecendo já que foram levando aí, né, a Renascença e a modernidade. A Europa, no período medieval, então, assim, no início da Idade Média, né, quando foi o fim ali da destruição do Império Romano pelos povos bárbaros e o surgimento dos diversos reinos, né, que são aí as origens, né, os embriões dos grandes estados modernos, né, dos países europeus, né, as potências, né, tradicionais aí da Europa, como por exemplo a França, né, o Reino Unido, a Espanha, mais tarde vai ter a Alemanha, a Itália, né? Então, esse cenário da Idade Média ele foi caracterizado pela formação da Europa. Né? No início, então, o que aconteceu? Houve um período de êxodo urbano, né? Uma das épocas da história aí que teve um movimento contrário, né? Da cidade para o campo. Né? Então, as cidades despovoaram, né? E assim, o período medieval foi marcado muito pela economia mais rural, né? Agricultura, principalmente de subsistência, né? Com menos trocas, trocas assim, menos trocas comerciais, né? Relativamente, né? Até do que no mundo antigo, né? Então, assim, os gregos e romanos, né? Eles tinham economia mais à base do comércio, né? E da indústria, assim, né? Da manufatura, né? Do que do artesanato, né, do que no período medieval. Né? Existia comércio, mas era bem menos, né, comparado a antes, né, no período antigo, né, clássico greco-romano, e depois no período já na Europa moderna, né, início das grandes navegações. E justamente o que acontece no final da Idade Média, né? Se a Idade Média foi um período caracterizado aí pelo foco na agricultura, pela maior parte da população rural, né, pela grande riqueza, né, pela base da riqueza a posse da terra, né, e pela divisão assim bem estamental que a gente fala, né, que são categorias sociais, né, que são assim a mobilidade social é baixíssima, né? Então a Idade Média, a sociedade medieval estava dividida em nobres, né, servos e o clero. Né? Aí o clero tinha o baixo clero, né, que eram os frades, né, o pessoal aí mais humilde que entrava para a igreja, e os abades cardeais, né, que eram, né, geralmente membros da aristocracia que eram treinados, né, para ser aí, representantes da igreja. E esses eram, na prática, os que detinham maior poder. Né? No final da Idade Média, aliás, ao longo da Idade Média, a gente tem então o fortalecimento da nobreza, né? O rei, o rei ele tem seu poder limitado aí pela nobreza, né, interna e pelo rei, né, e pelo papa, perdão, externamente. Né? Então a igreja, né, a influência da igreja e a influência local dos nobres, né, ela tem muito assim, tem muito interfere muito no controle do rei sobre o seu reino. Né?
No final da Idade Média, a gente tem então que as cidades começam a crescer novamente, né? O comércio começa a se desenvolver, né? Começa a surgir uma classe, né? De comerciantes, né? Mais ricos, né? Cada vez mais ricos, que são os burgueses, né? Que justamente burgo eram as cidades, né? Muradas, né? Fortificadas, né? E esses habitantes dessas cidades que viviam do comércio eram os burgueses. E aí tinham, né, os mais ricos, os mais pobres, mas foi surgindo uma classe econômica então, né? E inclusive o rei, né, ele pôde através dos impostos, né, que ele cobrava, né, ele pôde também aí diminuir o poder, a influência dos nobres e até mesmo da igreja, né? Então, assim, a igreja e a nobreza, no período da transição da Idade Média para o Renascimento, a igreja e a nobreza, elas vão perder muito espaço, né? Quem vai ser digamos assim, quem vão ser os beneficiados, né, desse processo? A burguesia, né, os comerciantes e banqueiros, né? Vai surgir ali no final da Idade Média os bancos, né? Para guardar, emprestar dinheiro, né? É, os próprios reis, né, vão fortalecer no seu território, vão ser aí, é, digamos assim, através deles, né, os países, né, os estados vão se fortalecer, né? É aí que surge, inclusive, aquela questão lá de Westfália, né? Os países, né? Assim, os estados nacionais, né? Que hoje a gente, né, reconhece como os países, né? Os países soberanos, eles vão surgir aí, né? Começar essa fase que vai levar, né? Digamos assim, o sistema internacional que a gente conhece hoje, né? Então, o fortalecimento dos estados no final da Idade Média, né, o fortalecimento do rei, né, por exemplo, o rei da França, né, significava aí que o país, né, o Estado francês estava ficando também mais forte, né? E aí com o desenvolvimento, né, econômico, a centralização política, né, que é essa concentração de poder aí na mão do rei, né, é o desenvolvimento econômico aí que cria uma classe mais eclética, né? Pensa assim, na Idade Média tinha pouca mobilidade social, né? Quando começa a acabar o feudalismo e a passar para o capitalismo, né? Nós temos aí então o surgimento assim, de uma classe, né? De maior mobilidade social, né? Que são os comerciantes, né? Os burgueses. E aos poucos eles vão cada vez mais, né, ocupar espaços aí que antes eram da nobreza, né? Então, no final da Idade Média está assim, né? Transição, né? É, Aí, assim, ó, só continuando o raciocínio, né, o desenvolvimento econômico, a centralização política, elas levaram ao desenvolvimento cultural, que é o que vai ficar conhecido aí como o Renascimento, né? Lembrando que na Idade Média, né, eles tinham né, assim, a filosofia medieval cristã, ela tinha uma leitura mais seletiva, por exemplo, dos clássicos antigos, né? Então, assim, os socráticos, né, como Platão, Aristóteles, né, o próprio Sócrates, eram mais valorizados, né? Principalmente o Aristóteles, mais no final, né? Lembra naquela fase da escolástica, né? A patrística era mais o Platão, a escolástica mais o Aristóteles, né? Fora isso, não tinham muitos outros clássicos gregos que eram estudados, né? Com o Renascimento, eles começaram a estudar novamente figuras como Pitágoras, né? O Tales de Mileto, alguns outros lá dos sofistas, né? Então, assim, por isso, inclusive, é chamado Renascimento, né? Eles quiseram voltar ao racionalismo antigo, né? Que era assim, a rejeição né, assim, a razão mais importante do que a fé religiosa, né? Então, isso também é uma característica aí do Renascimento, né? Então, vamos lá. Quais são as principais, então, mudanças, né, da Idade Média para o Renascimento? Então, a urbanização, né, a migração das pessoas do campo para a cidade, tá? O desenvolvimento econômico, né? O comércio, as atividades, né, de troca, né, se voltaram a ficar, né, a ser importantes para a economia né, das cidades, né, e dos povos. É, a centralização política, né? Então os reis, né, e os estados, né, a burocracia, a máquina política do estado vai ficar fortalecida, né? A gente tem a transição do feudalismo para o capitalismo, né? Então aos poucos aí o modo de produção vai mudando do feudal, né, mais focado na agricultura
né, com toda a sua estrutura social, para o capitalista, né, que é mais focado no comércio, né, na produção e no ganho, né? E na sociedade nós vamos ter também principalmente as mudanças, né? Que a sociedade ela não vai mais ser tão assim tão rígida quanto na Idade Média, né? Quanto no período mais medieval, que é o que não tem mais só aquela divisão nobre, né? Clero e servos, né? Agora a gente tem aí os burgueses, né? Os trabalhadores, né? Aos poucos vão surgir aí trabalhadores livres, né? Trabalhadores assim assalariados, né? Então são essas mudanças que nós estamos tendo. E no plano cultural a gente tem a diminuição, né, digamos assim, do monopólio da Igreja Católica do conhecimento e, consequentemente, assim, novas teorias surgindo, né, novas visões até mesmo da questão, novas interpretações, algumas do próprio cristianismo, né, da própria concepção de Deus, né? Assim, a maioria dos filósofos não era, né? Muitos eram inclusive assim, era uma maioria cristã, né? Mas eles discordavam de algumas questões que a Igreja Católica, né, professava. Então tem um retorno, né, ao racionalismo antigo, né? Então assim algumas coisas mais racionais dos antigos gregos, né, dos filósofos gregos. Então os filósofos desse período da Renascença começam a estudar mais, né? Então essas são as principais mudanças, né? E nós vamos ter também, né, com essa mudança econômica e as grandes navegações, né? Então, basicamente, né, a reforma protestante, né, então, outra questão que diminuiu o monopólio da Igreja Católica, então, a reforma protestante, né. Então, vamos lá, retomando, né, as principais aí, sintomas aí dessas mudanças, né. A urbanização, né, o desenvolvimento do comércio, né, e da produção, né, da indústria, manufatura, a transição do feudalismo para o capitalismo, né, a centralização política e o fortalecimento do Estado, né, o retorno ao racionalismo, né, o renascimento cultural e intelectual, né, que é o retorno ao racionalismo, né, dos antigos gregos e romanos, né, e o estudo aí de outros filósofos que não Platão e Aristóteles, como era na Idade Média, né, e a mudança na sociedade, né, a sociedade estamentária do feudalismo, né, dividida ali, né, por nascença, né, e por critério de nascimento, né, em nobre, servo, né, e clero, né, para uma sociedade aí baseada aí nas posses materiais, né. Então assim a gente passa do predomínio da nobreza para cada vez mais, né, o predomínio da burguesia, né, e o fim as grandes navegações, né, e o fim do monopólio da Igreja Católica, né, que passa a ser desafiado tanto aí pelos pensadores da época, né, como também como igreja mesmo, né, como sistema e como fé religiosa pela Reforma Protestante, tá? Então é nesse cenário aí que vai estar a transição, né, do período medieval, né, para o renascentista.